Eu sou o Dr. Lucas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. E hoje eu trago aqui uma convidada especial, como todos são, e algo que nós vamos falar de um assunto que eu gosto muito, que é sobre ortodontia. Desde os primórdios da ortodontia, onde se teve, desde os egípcios, pequenas madeirinhas que movimentavam o dente, depois veio para a parte de metal, os brackets, que começou um movimento com mais aperfeiçoamento e assim por diante. Chegamos numa evolução da ortodontia que hoje ela vai falar sobre a evolução da ortodontia e o fluxo digital. Doutora Luísa de Lemos Rosa, é um prazer tê-la aqui no programa Fala Doctor, falar sobre um assunto que a gente gosta muito e esse público que está nos assistindo vai saber muito sobre a odontologia presente, porque o futuro já chegou. Seja bem-vindo ao programa Fala Doctor. Muito obrigada, Douglas. Eu quero agradecer o convite. Eu fico imensamente feliz, pela oportunidade de falar sobre essa parte que eu sou apaixonada, a odontologia, em especial a nossa área, que é a ortodontia. E, claro, a ortodontia digital, e o fluxo digital que nós já estamos vivendo. Eu fiz minha graduação na Universidade Federal de Pelotas e depois fiz minha especialização pela São Leopoldo Mandic, uma instituição da unidade em Porto Alegre. E durante a especialização eu já comecei a ter contato, então, com a parte da ortodontia digital, que são os alinhadores ortodônticos. E a partir daí me apaixonei por essa área e realmente fiquei voltada a essa parte da ortodontia que cada vez mais foi me conquistando, Depois veio então o contato com o scanner odontológico e essa parte realmente é apaixonante e acredito que mais ainda é poder proporcionar aos nossos pacientes todo o conforto, e toda a tecnologia que eles têm direito e merecem. Exatamente. Dentro da ortodontia digital, ela tem uma diferença muito grande da convencional. Gostaria que tu pegasse e fizesse um paralelo entre a ortodontia tradicional e a ortodontia digital. Então, a ortodontia tradicional, o que nós temos? Na ortodontia tradicional, nós temos os fios, bractes metálicos, Então, é aquela ortodontia mais conhecida até então, mais comum. E aí, a partir de um certo momento, já tem alguns anos, começaram a entrar no mercado, então, os alinhadores ortodônticos, Os alinhadores ortodônticos, eles se diferenciam pelo fato de que são estéticos, Então, preservam a parte estética do paciente, dão muito conforto durante o tratamento, que era uma queixa bem comum relacionada ao tratamento convencional, São tratamentos mais previsíveis. Nós conseguimos mostrar ao paciente como ficará o sorriso dele antes mesmo de iniciar o tratamento. Então, essas são grandes vantagens que fazem com que o paciente fique muito tentado a realmente optar e seguir pelo caminho dos alinhadores ortodônticos. E dentro da mecânica ortodôntica? Dentro da mecânica ortodôntica, eu costumo dizer assim, dentro da ortodontia, hoje nós temos o seguinte, nós podemos andar com um carro manual ou um carro automático. Isso mesmo. Na verdade, nós temos diferentes caminhos e formas de chegar no mesmo objetivo, E isso vai fazer a diferença, com certeza. Mas, a princípio, na verdade, o princípio de tudo, o que vai fazer mais a diferença vai ser o condutor. Porque acima de qualquer técnica e qualquer tipo de tratamento, existe um ortodontista e existe o planejamento. E o planejamento é crucial para o sucesso do tratamento, Então, eu acredito que assim, são diferentes técnicas, sim, são diferentes formas, mas nós temos que seguir os princípios ortodônticos e ter o mesmo objetivo. Ter a mesma base, Isso. Exatamente, a pecinha por detrás. Com certeza. Exatamente. Faz toda a diferença. E as vantagens que a ortodontia digital traz? As vantagens são muitas, Entre elas a gente pode citar então a questão estética, sem dúvida, o conforto,
Conforto, e eu digo assim, conforto tanto da parte do paciente e até do ortodontista, porque com a ortodontia digital nós temos mais qualidade também ao trabalhar no consultório, né? O paciente, ele vai então estar num tratamento confortável, onde ele não terá muitas emergências, não terá assim alguma urgência dele ao consultório por alguma coisa machucando, né? Nós teremos essa tranquilidade por saber que estaremos oferecendo ao paciente um tratamento mais tranquilo, né? Mais previsível. Então, previsível em relação a como ficará, então a quais movimentações a gente vai fazer, e também previsível em relação ao tempo de tratamento, né? Porque nós conseguimos dar mais uma estimativa de tempo de tratamento para o paciente, o que é um fator muito importante, a gente sabe, né, no dia a dia do consultório. Na primeira consulta, sempre, né, quanto tempo vai durar o meu tratamento. E essa questão, na ortodontia tradicional, a gente tenta sempre dar uma média de tempo, né? É difícil a gente falar mais especificamente. E no caso dos alinhadores, nós conseguimos já dar uma previsão mais próxima do tempo que o paciente ficará em tratamento. Através de um planejamento ortodôntico digital. Isso. E que isso vem de duas situações. No caso, quais os exames que o paciente precisa para que ele possa, o ortodontista possa elaborar o planejamento, o setup digital? Então, para o nosso setup digital, né, também conhecido como Clean Check, na primeira consulta já é realizada todo o registro fotográfico do paciente e já realizamos o escaneamento intraoral. Esse escaneamento intraoral nada mais é que a substituição daquela famosa moldagem que era feita no consultório. Então, o paciente, ao invés de fazer a moldagem, né, muitas vezes desconfortável ao paciente, nós fazemos um escaneamento intraoral e aí é feita toda essa documentação no consultório. Fora isso, são solicitados então exames complementares, né, que são exames radiológicos, que o paciente fará então para que a gente tenha toda a documentação e que faça então o planejamento com os dados completos do paciente. Exatamente. E hoje o ortodontista ele tem na palma da mão todo o amparo que se precisa para se fazer um planejamento ortodôntico digital. Essa tecnologia, ela também é associada a muitos fatores. Primeiro, a evolução dos tratamentos anteriores, porque se tem hoje uma gama de alinhadores que trata todo e qualquer tipo de maloclusão. Sim, hoje em dia nós temos tecnologia suficiente para tratar qualquer tipo de maloclusão, né? E eu também costumo dizer que casos complexos com o tratamento tradicional também são casos complexos com a ortodontia digital, né? Então, claro, nós temos uma diferença de tempo de tratamento, sim, mas dentro da ortodontia digital também temos tratamentos que serão mais longos em função da complexidade, né? E acredito que esse estudo seja muito importante porque quando os alinhadores começaram a surgir no mercado, tinha-se muito esse receio de quais casos podem ser tratados, né? Somente casos leves, retratamentos. E hoje em dia não, nós já sabemos que casos leves a complexos podem ser tratados desde a infância, né? Nós já temos protocolos a partir de 6, 7 anos de idade que podem já ser tratados com alinhadores. Exatamente. Já tem empresas que já estão há mais de 20 anos no mercado. Mas o estudo relacionado e pesquisas relacionadas aos alinhadores, ele já vem lá de décadas de 50, 60, onde estavam em planos, até planos com o que se tinha na época de tecnologia, só que avançou o quê? O material plástico, né? A questão digital também, os softwares foram desenvolvendo até chegar aonde a gente está hoje. O que traz para o ortodontista isso? Olha, acredito assim, hoje em dia fica até difícil imaginar como seria sem essa tecnologia toda nas nossas mãos, literalmente. Porque ainda mais nos tempos de hoje em que é tudo muito rápido e as pessoas querem essa praticidade, a ortodontia digital veio exatamente com isso, uma praticidade para todos os lados.
E isso foi muito importante. Realmente, como eu acho difícil, né? Como eu já me inseri no mercado com a presença dessa tecnologia, Exato. realmente a gente fica pensando, nossa, como era antes? E nós sabemos, né, Douglas, antes de ter esse acesso, e na verdade antes de ter o scanner digital, mesmo com os alinhadores era necessário fazer uma moldagem. Exato. Essa moldagem, então, ela era enviada... O setup se fazia no modelo. Isso, ela era enviada até a fábrica, né? Isso demorava dias, então isso já atrasava um pouco o tratamento. Exato. E hoje não, nós fazemos um escaneamento, em 15 minutos ele já está disponível ali, nós já conseguimos abrir esse arquivo, né? É tudo sincronizado, então, sem palavras mesmo. Só agradecer por ter pessoas que estudaram muito isso para que a gente consiga oferecer, né? É verdade, com certeza. Tu colocaste algo assim que hoje tu se identificou de imediato com a ortodontia digital. Eu, nessa época, não tinha. Então, eu fui... não digo que foi os primórdios, porque eu também não sou tão velho assim. Mas eu tive que pegar e partir do princípio, desde das técnicas Edgewise, né, que se a gente fazia mesmo o torque no arco, e que nós ficamos pensando assim, quando entrou os alinhadores, a nossa dúvida era, puxa, que tipo de força que é colocado? Como que esse material plástico ele vai ajustar aquele dente dentro daquela força para que a estrutura do periodonto ele não fuja uma alteração maior, para que não haja uma reabsorção de raiz. Mas, como eu digo, dentro disso tem uma inteligência artificial. E essa inteligência artificial pegou todos os casos anteriores, passou para dentro de um software e ele se desenvolveu tudo. Uma mescla que hoje a gente tem aí uma tecnologia que ela só vai avançar. Sim. Ela não vai parar. Vai parar os demais, mas essa não. Essa, de agora em diante, ela só vai dar continuidade pelo aprimoramento dos ortodontistas. Sim, com certeza. E que daqui a pouquinho, no segundo bloco, nós vamos estar falando sobre isso. Fique aí. Até breve. Um belo sorriso conquista. Você já conquistou o seu? Clínica Odonto Doctor, presente em todos os momentos da sua vida. Voltamos então ao segundo bloco, falando sobre a evolução da ortodontia e o fluxo digital, com a doutora Luísa Rosa. E o que nós estávamos comentando antes é que hoje os alinhadores eles estão presentes e a evolução deles vai acontecer. Mas a gente tem o quê? Os scanners. Imagina você fazendo um escaneamento intrabucal e olhando numa telinha em 3 dimensões toda a parte dentária sua, toda a sua boca, arcada superior, arcada inferior. Isso é fantástico para nós também. Para quem não tinha conhecimento antes disso, e hoje nós podermos manusear no próprio paciente, como se fosse um ultrassom. O scanner, eu gosto muito, assim, que o paciente consiga visualizar o que nós estamos falando, né? Porque nós sempre falamos o objetivo do tratamento será esse ou este, né? Citamos N fatores a serem corrigidos e no scanner nós conseguimos mostrar ao paciente. Então nós conseguimos mostrar
a oclusão atual dele e nós conseguimos mostrar como seria essa oclusão ideal. Então, como ficaria o encaixe da mordida após o tratamento ortodôntico. Isso é fantástico e os pacientes, eu vejo que eles passam a entender muito melhor o que nós temos a fazer, né? E vários procedimentos complementares, por exemplo, siso, extrações de siso, né? Hoje eu consigo explicar muito mais ao paciente o porquê, né? Nós vamos ter tal movimento, os sisos estarão ali, não vão deixar com que esse movimento aconteça. E isso é muito bom, né? Isso Exato. Agrega muito. Dá previsibilidade. Agrega muito na nossa consulta, né? No dia a dia do consultório. E acredito que além disso é questão de tempo, né? Nos otimiza muito o tempo de consultório. Ixi, nossa, bastante. E dentro do fluxo digital, até saindo um pouquinho mais, né? Só bem rapidinho, o fluxo digital, utilizando o scanner, ele pode também ser para trabalhos protéticos. Também para a situação de que a pessoa ela tem ali um documento quando se tem uma morte. Né? Antes de que ir no consultório daquele dentista, daquele que morreu, para identificar a arcada. O do scanner também pode. Né? Então são situações tecnológicas que vão também ajudando em outras situações. Mas voltando à ortodontia, né? O paciente vai perguntar assim, como é que ele faz um movimento e quando se fala em quanto tempo, tem que colocar uma responsabilidade aí. Quem é que é mais responsável? Quem é mais responsável? Quando está com o alinhador. Olha, eu sempre falo, o ortodontista vai entrar com um planejamento adequado, com o melhor planejamento para aquele paciente. Mas o paciente precisa devolver ao ortodontista Isso aí. O uso dos alinhadores. Porque, na verdade, o sucesso do tratamento, de um tratamento que dá total liberdade ao paciente, o sucesso vai depender de um bom planejamento, assim como vai depender do comprometimento do paciente em realmente aderir àquele tratamento. Senão, todos os movimentos programados minuciosamente não vão acontecer. Né? A atenção dele com os movimentos sequenciais de cada alinhador. E saber que aqueles movimentos vão acontecer à medida que eu realmente estiver usando o alinhador. Exatamente. Né? E isso realmente vai depender do comprometimento em saber que o alinhador dá total liberdade, então, de ser removido na hora da higiene, ser removido na hora da alimentação, mas eu preciso depois recolocar o alinhador. É o ônus e bônus. Com certeza. Tu vai ter a liberdade de poder se alimentar, de higienizar, porém tu vai ter que usar. Sim. Preconização umas 22 horas? Sim, 20 a 22 horas, né? Nós podemos dizer que teremos um tratamento bem previsível, né? Com um planejamento que clinicamente irá acontecer. Exatamente. E esse tempo ele é reduzido porque o trabalho conjunto dele facilita muito a movimentação dos dentes em grupo, né? E faz com que se tenha mais previsibilidade também no término do tratamento. Sim. O que pode dar errado aí? O que pode dar errado e aqueles pontinhos de resina? Na verdade, os pontinhos de resina, eles auxiliam os alinhadores em movimentações mais complexas. É como se eles guiassem, né, os alinhadores e auxiliassem mesmo para algum movimento que somente o plástico não vai ser capaz de fazer. Então, é muito comum os pacientes acharem que com alinhadores ortodônticos nenhum material é utilizado nos dentes, né? E eu sempre deixo claro, porque é muito importante esclarecer bem ao paciente todas essas dúvidas, que sim, nós teremos um material, né? É um material muito estético, então é um material que será da cor do dente do paciente, vai preservar a estética da mesma forma, mas vai auxiliar no nosso tratamento. Então, esses pontinhos de resina, né, que nós chamamos de attachments, eles são fundamentais nos tratamentos, mesmo com os alinhadores. E eles não vão incomodar os pacientes, não incomodam, não dão nenhuma urgência, então o tratamento segue tranquilo da mesma forma. Exatamente, isso é verdade.
Outra questão também, uma associação legal, que muitos querem um clareamento, né? Por que não um clareamento pouco antes de receber os alinhadores? E também da questão dos dentes tortos, à medida que vai aparecendo, o sorriso vai ficando mais bonito, né? Então, quando vai se organizando e vai começando a endireitar os dentes, e o dente dele já está branco, a autoestima dele... Ah, não, sem dúvidas. E como nós temos um sequenciamento, né, no caso dos tratamentos com alinhadores, muitas vezes o paciente fica curioso. Em qual etapa esse dente que me incomoda vai ir para o lugar? Em qual etapa ele será alinhado? E também é um fator que muitas vezes eu tento acalmar, porque às vezes ainda não chegou a essa etapa e o paciente está ansioso, quer saber quando irá acontecer aquilo, né? Porque nós sabemos, né, Douglas, o sorriso alinhado, ele realmente transforma vidas, né? Com certeza. A autoestima é outra, depois que o paciente se sente bem, se sente seguro ao sorrir. E é muito bom poder transformar vidas, transformando sorrisos. Exatamente. Né? Devolver a autoestima e proporcionar isso ao paciente. Essa expectativa do paciente, como tem um sequenciamento, né, dos alinhadores e também tem o vídeo do planejamento, ele pode estar ciente de que naquele número do alinhador o dente dele vai aparecer. Sim. E aí, motivação dele usar cada vez mais tempo o alinhador para que ele chegue naquele número que o dente dele vai estar alinhado e com certeza, se ele já fez clareamento antes, vai aparecer muito melhor. Com certeza. Então, previsibilidade, para nós ortodontistas, é muito bom porque a gente tem a previsibilidade e tem como mostrar. Faça isso que vai acontecer isso. Então, os dois lados é bom. O fator motivação do paciente é muito importante, né? Nesse tipo de tratamento, até porque às vezes tem casos que nós acabamos vendo o paciente a cada 60 dias, né? E aí, entre uma consulta e outra, nós precisamos manter esse paciente motivado, porque nós sabemos que se a motivação dele não se mantiver a mesma, o uso dos alinhadores também vai cair, né? Então é importante esse fator mesmo. E essa questão do clareamento, eu gosto muito dessa liberdade que o tratamento também nos dá. Porque como nós vamos ter um tratamento totalmente estético, eu geralmente pergunto aos pacientes se há um interesse em fazer clareamento e nós já realizamos esse clareamento antes dele iniciar, para já fazer a colagem dos attachments com uma resina super clara. Então ele já fica com um sorriso, né, branco, mesmo em tratamento, não tem nenhum impedimento, né, o tratamento ortodôntico ali com os alinhadores. E é um conjunto, os dentes alinhados, brancos e saudáveis, né? Sem dúvida, que dá o branco é o limpo, e o limpo nos demonstra saúde, né? Saudável, isso mesmo. O que está me passando agora é o seguinte, fazendo essas comparações, né? Tem pacientes que eles não são cuidadosos quando está se usando o aparelho ortodôntico, principalmente aqueles aparelhos convencionais. Então lá deu a vontade de comer uma espiga de milho, né? Junto com a espiga, junto com os brés colados, vem os grãozinhos de milho junto, né? Porque eles não se cuidavam. Hoje eles podem fazer isso. Porque os attachments, né, os pontinhos de resina, eles são mais pontiagudos, né? Não vai assim, e são resinas que se aderem muito bem aos dentes e que vai ter não vai ter uma chance maior de descolamento. Pode haver? Pode, claro, pode acontecer, mas não. Mas o que acontece? Quando você descola bracket, aí tem que desgastar a resina que sobrou no dente. Cada desgaste vai tirando um pouco de esmalte. Cada desgaste vai tirando um pouco de esmalte. Já aparece a dentina, parece uma parte nervosa do dente. E aí você tem sensibilidade. Né? Já com os alinhadores, se o attachment ele cai, normalmente ele cai, mas não fica resíduo. Sim. Cai por inteiro. Então faz o preparo e faz de novo. Então, outra vantagem que se tem. Isso me lembrei agora. Essa vantagem é muito boa, né? Porque os pacientes que usam aparelho fixo, né, convencional, eles têm muitas restrições alimentares. Sim. Claro. E caso não tenham,
o que a gente acaba tendo no consultório? Muitas intercorrências, né? Exatamente. É um tratamento que acaba não tendo o andamento como o planejado e o desejado, porque a cada mês nós temos intercorrências, a cada mês nós temos quedas de bractes. Então, esses fatores atrasam muito o tratamento. Com certeza. Né? E aí, com os alinhadores, nós temos sim a Tatmas, mas a Tatmas que tem uma adesão igual a uma restauração no dente. Então a queda é muito rara, né? É difícil. E aí dá liberdade para o paciente na rotina. Então, liberdade para ter uma alimentação como ele bem entender. E mais importante do que isso, conseguir higienizar após essa alimentação, que também é um fator de muita dificuldade no aparelho fixo, né? Alimentação, então dieta com açúcar e depois uma dificuldade na higienização e outros problemas que aí podem vir a surgir, né, cáries e tudo mais, se torna uma facilidade no tratamento com os alinhadores, né? Exato. Principalmente para pacientes mais novos, né, pacientes adolescentes que já têm uma dificuldade maior em cuidar e geralmente já tem uma dificuldade em manter uma higiene correta, a gente vem com essa opção, então, que vai facilitar bastante. Com certeza, sem dúvida. Luísa, tu notou o tempo? Não. Passou rápido, né? Muito. Tu viu só? Mas a gente fala muito, né? Quando o assunto que a gente gosta, a gente fala muito, né? O tempo voa. E quanta coisa a gente poderia estar falando a mais, né? De tudo isso que está acontecendo conosco, né? Da situação de trazer uma qualidade de vida não só para o paciente, como também para o ortodontista. Queira ou não queira, a ortodontia, ela é uma especialidade que nos traz de vez em quando transtornos, que a gente tem uma responsabilidade muito grande daquele resultado e que muitas vezes não depende só da gente, depende muito do fator paciente, cuidado e também a parte dentária. Esse dente está ligado diretamente a uma estrutura fisiológica, uma estrutura que ela tem que responder de acordo com forças, né? E que nós estamos aqui apenas como um intermediador de um aparelho e de uma estrutura com vidas, Sim. celulares, fisiológicas e tudo mais. Mas toda essa evolução, e que bom que tu se apaixonou diretamente por essa evolução, né, do ortodontia digital, do fluxo digital, e é isso, tu é presente e futuro, né? Eu fui passado, presente e agora futuro. Mas como é bom conversar assim, por quê? Porque imagina toda a situação que eu passei e tive que aceitar, e tu já entrou numa nova era. Na era de algo que, como se fosse um carro hoje, que se dirige sozinho. Mais ou menos por aí. Mas que ainda não se tem. Esse carro, ele está sendo programado, está sendo feito, mas não vai ser agora. Por enquanto, tem que ter a pecinha para que possa esse tipo de ferramenta, né, exercer o trabalho. Sem dúvida. E o ortodontista é fundamental nisso. É fundamental. Então, mais uma vez, eu te agradeço por tu estar aqui no programa Fala Doctor, falando, né, da ortodontia, falando da tecnologia, falando da evolução, falando do paciente, do impaciente também, né, falando do nosso trabalho de dentro de quatro paredes, que às vezes nós não temos nem tempo de tomar um sol. E que perdemos muitas vezes a nossa imunidade. Porém, tu estás aqui, um tempo precioso teu, onde tu não só atende aqui em Santa Maria, atende também em Júlio, atende em Tupã, em outros lugares, sempre se capacitando, que é muito importante, mas que bom que tu está aqui. Doando o teu conhecimento para esse público que nos assiste. E agora, como chegando no final, eu gostaria que deixasse uma mensagem para eles, que eles merecem. Eu quero agradecer novamente, né? Foi muito especial esse encontro aqui, assim como nossas reuniões e essas trocas de ideias que são muito importantes. E a mensagem que fica é toda a felicidade que essa era digital nos traz, que a odontologia digital nos traz, ela sempre será baseada na saúde do paciente. E eu acredito que esse será sempre o nosso norte, o nosso objetivo, né? Então, independente de técnicas, de mudanças,
sempre será o principal, oferecer o melhor ao nosso paciente sempre e dar o nosso melhor também como profissional, como ortodontista, e acredito que esse seja o caminho. Exatamente. É isso, pessoal. E sigam nas redes. Doutora Luísa Rosa, nas redes sociais, não é? Sim. O Fala Doctor. Vão lá. Lá tem assuntos pertinentes. Se não for para você, é para os familiares, amigos e outra. Tem muita entrevista muito bacana com profissionais excelentes. Obrigado, Luísa. Obrigado a você que está nos assistindo. E até a próxima.